Bom dia a todos. Mais um dia de apresentações aqui no Guarani. Hoje temos Vinícius Cauê, que chega para o Guarani com passagem feita pelo Atlético Paranaense, categoria de base do Atlético Paranaense, convocações pela Seleção Brasileira. Chega aqui para nos ajudar nessa temporada da Série B. Seja bem-vindo, Vinícius, e muito sucesso com a camisa verde e branco do Guarani. Lucas Paraíso também se apresenta hoje, atleta que vem da Portuguesa, com formação na Portuguesa também, destaque nos últimos 2 anos pela Portuguesa, chega para nos ajudar nessa sequência aí de Série B. Sucesso, Lucas, que tenha uma ótima temporada, possa fazer muitos gols e nos ajudar nessa temporada. Bom dia, Lucas. Júlio Nascimento, Globoesporte.com. Lucas, cerca aí de 1 ano atrás, você teve um feito muito legal, uma estatística muito legal na Portuguesa, que você esteve entre os 5 jogadores mais rápidos do mundo. Aquele jogo contra o Santo André que você atingiu a mesma velocidade de Gareth Bale. Hoje, nessa estatística atualizada pela mesma métrica, você seria o 7º ali com o Bale, ou seja, está entre os 10 mais rápidos do mundo ainda. Como é que você trabalha em cima dessa estatística, né? Já que a velocidade aparenta ser uma das suas principais características, mas também o que você faz para não ser só um jogador de velocidade e um jogador de mais características? Obrigado. Bom dia, Júnior. Obrigado pela pergunta. Cara, eu já disse, minhas principais características são força e velocidade, né? E nem eu esperava, né, essa marca que eu consegui. A gente vendo a velocidade do GPS e tal, todo mundo ficou feliz, a parte da fisiologia, todo mundo ficou contente, inclusive eu. Mas eu sou um cara muito focado, eu me preocupo muito com o meu trabalho, tanto físico, técnico, então eu sei que a velocidade é só mais uma coisa que pode me ajudar dentro de campo, né? Eu consegui fazer uma das maiores velocidades aí, mas como eu disse até em outras entrevistas, isso para mim não tá bom. Eu chego no Guarani agora, que me surpreendeu positivamente de um jeito que eu não esperava a estrutura que o clube tem, então eu acredito que eu posso melhorar ainda mais essa capacidade física e técnica aqui dentro do clube. Bom dia, Lucas, pessoal, eu sou o Diego Alves da IPTV. A gente tem a companhia hoje aqui na bancada da imprensa do seu pai, né? Tá acompanhando a apresentação aqui, cara. Como é que é essa relação de vocês? Ele tá sempre junto, costuma estar te acompanhando, tá perto sempre, assistindo jogos. Queria que você falasse um pouco como é que tá sendo vestir a camisa do Guarani pela primeira vez junto da imprensa, com a presença dele aqui conosco. Bom dia. Claro, eu fico até meio assim, porque é um sonho nosso, da minha família, né? Minha mãe, meu pai e meu avô, eles sempre me acompanharam. Meu avô é de São Paulo, minha mãe, ela mora na Alemanha hoje. Mas quando a gente ficou sabendo que o Guarani tinha interesse, eu não tive nem dúvida, né? Justo pelo meu pai estar aqui por Americana e pelo Guarani ser o maior clube do interior e um dos maiores do Brasil. Então, ele estar aqui nesse momento é muito importante para mim, fico muito feliz. E quando ele deu um grito assim no telefone, quando eu contei para ele que o Guarani tinha me comprado, que a gente chorou junto, foi muito legal, muito legal. Tudo bem, Paraíso? Antônio Lupe, Rádio CBN, seja bem-vindo ao Guarani. E o Feitosa, seu pai, também acabou pautando a gente aqui que você tem a base feita no futsal também, né? E a gente vê que é muito interessante que os jogadores que vêm da quadra, eu percebo assim que eles têm mais recursos quando vão para o campo, principalmente os atacantes, né? O que essa bagagem tua das quadras, ainda muito pequeno, começando no futebol, ainda te ajuda hoje dentro de campo? Eu acho que quando a gente vem do futsal, a gente tem um raciocínio mais rápido, porque é um campo menor, e a gente, querendo ou não, é um espaço menor, então a gente tem que driblar mais rápido, tem que pensar mais rápido. Eu acho que a principal bagagem que a gente traz do futsal é essa. Eu comecei novo, acho que com 6 ou 7 anos no futsal, e com 11 anos eu fui para o campo. Então eu consegui desenvolver bastante coisa, bastante agilidade e tal, por conta do futsal. Lucas, bom dia, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Na sua publicação anunciando que ia vestir a camisa do Guarani, você disse que estava realizando um sonho, né? E eu queria saber desse momento, mudando agora para Campinas, você jogou muito tempo na Portuguesa, queria saber agora esse sentimento de momento, não só do jogador, mas como pessoa também mudando de cidade, realizando esse sonho vestindo a camisa do Guarani. Cara, como eu disse, é um sonho, né? É um sonho que está sendo realizado. Para mim, ainda é uma coisa... Putz, eu não tenho palavras para descrever o que está acontecendo aqui.
Eu já conhecia Campinas por conta do meu pai ser de Americana, então já conhecia a cidade. É a minha segunda transferência, né, realmente de primeira profissional, mas tá tudo dentro dos conformes, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui no Guarani. Como eu disse, me surpreendi positivamente com o clube, muito, muito mesmo, e é entregar o meu melhor aqui. Ô Lucas, você citou, né, que a sua mãe mora na Alemanha. Você teve alguma oportunidade já de jogar fora do país? Alguma experiência que você já teve fora e que você olhou o jogo europeu e falou assim, isso aqui eu posso assimilar para o meu jogo? Queria também saber as suas referências, né? Quem que você se inspira e se espelha para a sua carreira? Em 2018, a minha mãe foi em novembro de 18 para a Alemanha. Em fevereiro de 19 eu fui para lá visitá-la, porque o intuito dela é que eu fosse junto com ela, né? Só que eu não tive coragem de ficar, cara. E quando eu fui, eu fiz um teste no Sandhausen, que acho que está na 2ª divisão da Alemanha. Só que eu tinha acabado de assinar profissional com o Noroeste. E como minha vida no futebol profissional ali tinha acabado de começar, eu não sabia de toda essa burocracia de assinar contrato profissional, que eu tinha uma dependência do clube de me liberar ou não. E isso impediu que eu ficasse, né? Porque a janela estava fechada também em março, só abriria em julho. Eles disseram que tinha interesse, que eu voltaria, mas eu acabei voltando e ficando pelo Noroeste mesmo. E a minha principal referência que eu tenho dentro do futebol, tanto quanto pessoa, tanto quanto profissional, é o Cristiano Ronaldo, cara. Ele é o cara que eu me inspiro, e acho que para muitos aí, né? Então, é ele. Ô Lucas, como é que tá as condições para poder já ajudar o Guarani na Série D? Para esse jogo de sexta-feira, você já está à disposição? Deve estar na lista de relacionados aí do Claudinei. Como é que tem sido as conversas com ele também, para que ele já possa te aproveitar o mais rápido possível aí no campeonato? Não, eu já estou disponível. Eu cheguei, a gente treinou, o Guarani teve 40 dias de pré-temporada, se eu não me engano, né? A Portuguesa, ela voltou um pouquinho depois, né, do Paulistão. Então a gente teve eles tiveram um tempo maior de pré-temporada, né? O Claudinei até vi a entrevista dele, ele disse que quis levar para o primeiro jogo o time que já vinha na pré-temporada, tudo mais. Entendo isso, mas espero ter uma oportunidade aí para o jogo de sexta já. Ô Lucas, duas questões. A primeira, como é que você vê a busca pela titularidade? Você tem aí o Caio Dantas, que é um cara que é especialista em Série B do Campeonato Brasileiro, já foi artilheiro. E a segunda, você conhece bem, né, a torcida, porque no passado, jogando contra, você fez um golaço vestindo a camisa da Portuguesa, depois o Guarani acabou virando o jogo, né, mas você já viu um pouco do que é a torcida do Guarani. Então eu queria que você falasse qual foi essa primeira impressão quando você ainda era adversário, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e essa concorrência com o Caio Dantas no ataque. Primeiro sobre a torcida, quando eu joguei aqui é uma pressão danada, né? Não param de cantar um minuto e ficam na nossa orelha ali. Cara, eu acho que jogar a favor vai ser muito legal, porque eu gosto disso, eu gosto da torcida empurrando. Claro que depende do meu rendimento em campo também, mas eu tô aqui para dar o meu melhor e espero contribuir. Com relação ao Caio, eu acompanho o Caio, né? Quando eu soube que o Guarani estava atrás de mim, eu sempre faço isso. Quando eu vejo que tem algum clube atrás de mim, eu olho todo o elenco, olho as pessoas ali da minha posição. Mas eu sei que eu vim para buscar, como eu disse já, para buscar um espaço, né? Eu quero sim a titularidade, isso é uma coisa que eu vou buscar, mas eu sei que tudo tem um tempo. É meu primeiro Brasileirão, né? É a primeira vez que eu vou jogar uma Série B, primeira vez que eu estou vestindo essa camisa, cara. Então eu sei que eu tenho que buscar o meu espaço, tempo ao tempo. Ô Lucas, falando de 2024, né, no Paulistão você jogou pela equipe da Portuguesa, jogou 10 partidas, entrando a maioria ao longo dos jogos, não marcou gols. A gente sabe que você sabe marcar gols, porque até foi artilheiro no Sub-20 em 2022, marcando 22 gols, mas eu queria saber deste ano o que faltou. Faltou minutos, você não estava bem fisicamente, o que aconteceu nesse ano para você não ter tantos minutos e acabar não marcando gols? É muito complicado falar disso, né, cara? Eu acho que é um assunto muito delicado, porque eu não posso ficar apontando dedos nem nada com isso, mas eu acho que teve troca de treinador, né, depois acho que da 4ª ou 5ª rodada do Paulistão, e a primeira comissão técnica não me ajudou, cara, né? Assim, o esquema tático não me ajudava, até eu fui um segundo plano da Portuguesa mesmo, até pela chegada do Henrique Dourado, né, que é um cara de nome, é um cara que me ajudou bastante também como profissional, mas eu acredito que eu tive a oportunidade como titular 3 vezes, né,
Mas foi o que eu te disse, eu acho que nessa primeira comissão técnica não tive tanta oportunidade e isso acabou enroscando no meio do campeonato. Então foi por conta disso. Fala, Vinícius, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Júlio Nascimento do Globo Esporte. Vinícius, me corrija se eu estiver errado, né? Você nasceu no estado de São Paulo, mas fez a base toda no Atlético Paranaense, que é uma das principais bases, né, do país. Chegou à seleção de base e agora volta a São Paulo para ter uma oportunidade jogando uma Série B. Como é que você encara essa mudança na sua carreira? Como é que você enxerga essa possibilidade agora de vestir a camisa do Guarani? Bom dia, tudo bem? Sou daqui mesmo, do interior, né? Presidente Prudente. Fiz minha base toda no Atlético Paranaense e é minha primeira vez também que eu estou disputando um campeonato da Série B. E venho da melhor maneira possível, com cabeça boa que eu posso fazer aí e também ajudar bastante o Guarani. Bom dia, Vinícius, prazer, sou o Diego Alves da IPTV. Nos 2 últimos anos aqui, a lateral esquerda do Guarani foi uma posição de destaque, né? O Jamerson veio para cá em 2022, ainda pouco conhecido, se destacou na Série B, depois acabou saindo para o Curitiba, depois veio o Mike, né, que já estava como reserva do Jamerson, foi contratado pelo Grêmio, e depois da série do Mike, essa posição, aparentemente, pelo que a gente acompanhou, ficou, né, sem um dono, né, foi tendo um rodízio, né, passaram alguns jogadores por aqui, você chegando agora, como é que você enxerga essa possibilidade de ocupar esse espaço, e você também acompanhou um pouco os jogadores que passaram por essa posição vestindo a camisa do Guarani no passado recente? Eu também procurei saber, me informei, mas é isso, eu chego com a cabeça boa, trabalhar muito para conquistar meu espaço e é no dia a dia que eu vou mostrar isso. Tudo bem, Cauê? Antônio Lupe, Rádio CBN. Você ainda é muito jovem, né? Como você disse, nasceu no estado de São Paulo, Presidente Prudente, mas foi logo para a categoria de base do Atlético, que hoje é uma das melhores estruturas para a base do Brasil. E aí você sobe no profissional, só que tem aquela disputa, aquela baixa minutagem, e surgem oportunidades para que vocês que passaram pela base de um clube tão estruturado possam alçar voos maiores, que é o seu caso hoje, vestindo a camisa do Guarani para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Quando chega a proposta, vocês que são crias, né, de um clube gigante, de uma estrutura de base gigantesca, o que passa na cabeça? Qual que é o maior desafio que tem deixar a base de um Atlético Paranaense para defender um clube que também tem pressão, mas que também tem camisa e uma competição diferente, que é a Série B do Campeonato Brasileiro? Então, saí da minha cidade com 11 anos, fiz minha base toda no Atlético Paranaense, foram 9 anos de clube, acabei subindo, ali tive pouca minutagem, com troca de treinador tive pouca minutagem, mas assim, é uma estrutura, não tem nem o que falar, né? Eu sou muito grato pelo Atlético Paranaense por tudo que fizeram por mim, por tudo que me proporcionaram. Mas assim, quando chegou a proposta do Guarani, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa que eu já liguei para meus pais ficou bem contentes também, falou assim, vamos abraçar, vamos fechar com o Guarani. E um clube aqui, como falaram, é o maior do interior, chega aqui de cabeça boa e vestir a camisa do Guarani para posso dar o meu melhor aí e vestir bem a camisa. Vinícius, bom dia, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Eu queria saber de você, que você falasse um pouco das suas características dentro de campo, até para se apresentar para o torcedor bugrino também, se é um jogador mais ofensivo, se é um pouco mais defensivo, fica ali ajudando os zagueiros, o goleiro. Queria saber um pouco da sua visão do seu futebol. Então, minha característica, eu sou um cara muito técnico, sou um cara rápido também, sou um cara mais ofensivo, ajudo mais na parte defensiva, ou na ofensiva mesmo, mas também colaboro na parte defensiva, mas sou um cara que tem um bom passe entre linhas e uns bons cruzamentos, né? Ô Vinícius, queria que você falasse da sua passagem pela seleção, né? Qual foi Você vestiu a camisa da seleção sub-17, né? Com quem que você trabalhou, com quem que você jogou, como é que foi essa experiência aí? Foi uma experiência muito boa, né? Sempre importante, sou grato a Deus também. Vestir a camisa da seleção foi uma honra, tive oportunidade na Sub-16, peguei algumas convocações no Sub-17 e 2 no Sub-20. Tive o prazer de trabalhar com o Guilherme Deladeia, e tive mais convocações com ele, e também ali a seleção é um sonho de qualquer um, né? Tive a honra e o prazer de trabalhar aí com grandes atletas
de alto nível. Você também já está pronto para ser relacionado, já está disponível, já conversou com o Claudinei a respeito disso também, sobre a possibilidade de ser relacionado para o jogo contra a Chapecoense. Como é que você está encarando também a oportunidade de disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani? Também estou disponível, trabalhando no dia a dia. Vou estar trabalhando no meu melhor ali, que quando eu tiver a oportunidade, eu estará pronto. E encarar uma Série B, eu sei que é uma competição muito difícil, muito disputada, mas estou aqui para dar meu melhor junto com o meu grupo. Podemos fazer uma grande Série B. Nessa tua trajetória no Atlético, qual o treinador que você destaca que te ajudou? Porque passaram bons profissionais, tanto pela base quanto pelo profissional, o Filipão, acho que o Fernando Diniz. O Claudinei, não sei se você pegou ele lá, mas teve uma passagem curta lá. Qual o técnico de destaque que te ajudou a desenvolver aí para chegar hoje aí no Guarani? Eu acho que foram muitos treinadores importantes que me ajudaram na minha trajetória ali dentro do clube, mas ali eu tive o Juca, um treinador de sub-20 ali que ficou comigo ali 1 ano, quase 2 anos, e no profissional onde eu tive mais oportunidade foi com o Osório. Ô Vinícius, queria saber, sua primeira transferência como jogador profissional, né? Você estudou da base no Atlético Paranaense e chega agora a Campinas, até não só como profissional, mas pessoal. Como é a sua chegada, mudança de estado, chegando em Campinas, um novo clube, um novo campeonato, né? Não é mais a Série A, a Série B. Queria saber de você como é que você está passando por todo esse momento na sua carreira e também na sua vida pessoal. Minha primeira transferência como profissional, novo aqui também, vim algumas vezes jogar quando eu disputava o Paulista na minha cidade, na categoria de base, então vim poucas vezes para cá, está sendo tudo novo, mas uma experiência boa, que vou me adaptando aos poucos.